Olá, amigos da Gazeta TV, amigos do Sportcast. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa nesta segunda-feira, 13 de abril de 2026. Vamos destacar aqui alguns acontecimentos do esporte local, vamos falar também da 11ª rodada do Brasileirão, teremos Libertadores novamente no meio da semana. Então tem bastante assunto aí para a gente abordar nesse nosso programa de hoje, que nós estamos gravando, um pouco antes de entrar no ar. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença dele, que está feliz da vida aqui com os resultados do Brasileirão. Boa noite, Helena Banheira. Boa noite, Ricardo. É com grande prazer que estou aqui para a gente comentar sobre os resultados dos jogos que teve, tanto no sábado como no domingo, né? E infelizmente, o que você falou mesmo, hoje eu estou feliz com a vitória do Flamengo sobre a equipe do Fluminense, o empate do Palmeiras contra o Corinthians, se deu muita briga lá, deu até polícia. No próprio jogo do Mirassol contra o Bahia também deu problema também. Então, alguns jogos, se deu problema, a gente vai comentar com vocês daqui a pouco aqui a respeito desses jogos. E vão levar outros jogos que acontecerão amanhã. Já tem os da Champions, já tem jogo da Champions amanhã, não só amanhã, dia 14, como dia 15 também. E a gente vai comentar com vocês aqui daqui a pouco no podcast. Vamos começar falando do Fla-Flu, né, Leandro? Eu não queria abordar esse assunto hoje, não sei por qual motivo, mas eu acho que a gente tem que abordar uma série de fatores. O Fla-Flu que já começou com polêmica por causa do adiamento da partida, o torcida do Fluminense ficou brava com a diretoria, porque é aceitado, né, a Troca. proposta do Flamengo, mas se não aceitasse também não ia adiantar muito, porque a CBF ia marcar mesmo. A CBF resolveu atender o pedido do Flamengo. Isso aí não gerou só descontentamento da torcida do Fluminense, não. De outras torcidas também, né? Outros times tiveram pedidos negados, né, de adiamento de jogo, mas isso aí eu acho que não influiu muito no placar em função do que as equipes apresentaram em campo. Eu achei que o próprio técnico do Fluminense, os jogadores falaram que isso aí não influiu em absolutamente nada no resultado. O Flamengo foi muito melhor na maior parte do jogo. O Flamengo não tem nada com a situação do Fluminense, técnico ter escalado mal, substituído errado, foi encontrar o time só nos últimos 15 minutos de jogo. O fato é que o Flamengo foi melhor, a maior parte do jogo. Poderia até ter goleado, não fosse o Fábio. O Fábio falhou no primeiro gol do Flamengo, mas salvou o Fluminense ali em 3 ou 4 oportunidades. Defesa que, para mim, comprova mais uma vez que ele tem que ir para a seleção. Aquilo que a gente conversou da outra vez, reflexo que ele tem, uma série de coisas. Mas, Adriano, o fato é que o Flamengo mereceu ganhar o jogo. Não tem muita. A ser curto e grosso, a vitória foi merecida. Cara, que nem você comentou. Eu falei para você que o Flamengo dificilmente vai conseguir a classificação dele para a Libertadores. Com essa vitória sobre o Fluminense, o Flamengo hoje é o segundo colocado com 20 pontos. Não só ele, como o Fluminense, Bahia. E tem um outro time que estão com 20 pontos também, atrás São do Paulo. São Paulo, com 20 pontos. Atrás do Palmeiras, que tem 26, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. E o Flamengo vai pegar o Bahia. O próximo jogo do Flamengo é o Bahia. É um jogo importante, que os dois têm 20 pontos, e o Flamengo precisaria vencer para ir aos 23 pontos. Então, como você comentou, tem muitos clubes contra aí, que foi desmarcado esse jogo do Flamengo, que seria no sábado, o jogo no Fla-Flu. Foi desmarcado, eu não sei se é questão do Flamengo ter jogado na quinta-feira, e o Fluminense, não sei se jogou na quarta, não sei se de quinta para sábado ficaria uma coisa muito próxima, um jogo próximo do outro, né? E, e quem ficou muito bravo foi o próprio Palmeiras. Ele está dando a razão dele, porque se estava marcado o jogo para sábado, teria que ser no sábado. Mas houve esse critério aí da CBF e foi mudado o jogo para domingo. E nem você falou, o próprio Zubeldia, que é técnico do Fluminense, falou que não tem nada a ver uma coisa com a mudança do jogo do Flamengo de sábado para domingo, que aconteceu o que tinha que acontecer mesmo. E que nem você falou, Ricardo, o Flamengo jogou muito bem. Infelizmente, o Fábio deu um azar numa bola que ele colocou para frente. O... Infelizmente, culpado, né? Porque a torcida do Flamengo foi Então, a ótima. gente fala infelizmente pro Fábio, porque a Ele bola. não pode desmerecer, podia também, obviamente, mas ele expulso tem falha de alguém, né? Exatamente. Agora, um golaço. Um golaço. Não tem dúvida. E o Pedro era de quem? Ele era o Fluminense. Então, pra você ver. Então, o Fluminense tem azar com isso aí, entendeu? Foi igual Pegou aquele ao. João Coelho e dois gols no O Fluminense. João Pedro pegou o Fluminense do Mundial de Clubes. Então, o Fluminense experimentando
Os ex, né? O veneno, o próprio veneno, experimentando o próprio veneno. É que nem com esse gol que o Pedro fez, praticamente ele passou o Gabigol. Hoje acho que o maior artilheiro hoje é o Pedro do Flamengo. Depende do Gabigol, fez grandes jogos no Flamengo e hoje, infelizmente, o Gabigol não vem praticando aquele futebol que ele praticava antes. Está bem abaixo do que ele deveria praticar. E mas pelo Santos ele jogou bem, tanto o Gabigol como o Neymar jogaram muito bem. Mas falando do Flamengo, nessa jogada muito feliz, o ponta do Flamengo ali, como é que é o nome dele, Ricardo? Eu- a maioria, Samuel Lino tirou uma bola, caiu no pé do foi a melhor partida do Samuel Lino no Flamengo, na minha. Uma hora, porque você tem mais gabarito para falar, porque você assiste eu, todos os jogos do Flamengo, isso é eu não Margariba. assisto todos os jogos do Flamengo. Então, eu não posso falar que foi a melhor partida do. Mas aqui eu vi do Flamengo, nesse ano, ou até mesmo desde que ele entrou, desde que ele chegou no Flamengo, estava sendo até contestado pela torcida, né? Então, na minha opinião, pelo que eu vi, né? Na minha opinião, pela minha constatação de ter visto os jogos Uhum. que eu vi do Flamengo, foi a melhor partida dele. Aliás, o Flamengo inteiro jogou bem, essa que é a grande verdade. É que nem você falou, o primeiro gol foi um passe dele pro Pedro, o Pedro jogou por cima, o Fábio realmente não conseguiu pegar aquela bola. E o outro gol foi um passe dele de 3 dedos, o Pedro fez gol de peito, foi o segundo gol do Flamengo. E o Fluminense falou, o Flamengo teve grande chance de fazer mais gols, o próprio gol do Plata, chutou uma bola, o próprio Fábio tirou com o pé, era mais um gol do Flamengo, mas o goleiro tá lá para isso, para fazer as defesas. E, e não aconteceu o gol. Então o Flamengo teve chance de fazer 3, 4 gols, Ricardo, no primeiro tempo, uma situação bem rápida assim em cima da equipe Fluminense. O Fluminense com o gol que tinha levado, com falha do Fábio, que é o grande goleiro do Fluminense hoje, que nem você falou, um goleiro que merece a seleção brasileira. Hoje, praticamente, a seleção brasileira está convocada já, a seleção brasileira. Que eu saiba, já está convocada. Mas, independente disso, a gente vai vendo os jogos, você vai vendo, tendo noção, não só o Fábio, como o Frazão, né, Brazão, do Santos, também vem fazendo grandes jogos no Santos. Mas deram preferência para os caras de fora, porque não é ser o cara de fora. O cara foi para fora, joga muita bola, mas está desfazendo os jogadores brasileiros. E tem brasileiros lá que estão na seleção brasileira. A gente fala que é Flamengo, ou você pega o próprio Danilo, está na seleção brasileira, já garantido. O primeiro da seleção brasileira é o Danilo. E já garantiu a vaga dele para a Copa do Mundo. Dele, né? É, Então, já tá. é muito difícil. Quem não joga numa posição só, a gente joga outras posições, né? Mas o Flamengo foi muito feliz, foi 2 gols do Pedro, né? E depois, com a entrada que eu também achei errada, a entrada do time do Fluminense, eu jamais entraria com o Savarino no banco. O Savarino não tem como ficar no banco da equipe Fluminense. Para mim, tinha que jogar a Costa e Savarino. Os dois têm que fazer parte do meio-campo Fluminense. Tem um Hércules e tem um Martinelli, que seriam os dois meias ali que fariam a parte. E à frente tem um próprio que jogou o John Kennedy e jogou o Canóbio, que jogou ali para frente, né? Aí jogou o lateral direito lá, outro que eu não concordo com ele, né? Questão de ser o René, não, é largar o Arana no banco. O Arana, para mim, é jogador de qualidade e o Arana tem vaga tranquilo na equipe do Fluminense ali. Infelizmente, o Carlinhos falou, o Frentes fez um péssimo jogo contra o Flamengo. Infelizmente, o Flamengo saiu vencedor com essa vitória, foi aos 20 pontos. E o Fluminense com essa derrota para ele não foi bom, porque, que nem você falou, vai ficando ruim para o próprio técnico, com as escalações que ele está colocando em campo e as substituições que ele está fazendo. Às vezes as substituições que ele está fazendo não é o critério que tinha que ter feito. No domingo eu não entraria com o Ganso, eu entraria com o Savarino contra o Flamengo. A grande revolta da pessoa do Fluminense é exatamente nesse sentido. Até é minha também, porque eu, eh, você vê a escalação, aquilo que eu falo para você, a gente vê a escalação, você vai na esperança de ter uma escalação, porque o cara poupou time, poupou jogador, fez não sei o quê. Então, eu pensei, bom, ele vai entrar contra o Flamengo, é um jogo difícil, Flamengo em evolução, está muito melhor do que estava no final do Campeonato Carioca, que o Fluminense estava melhor e o Flamengo conseguiu um empate depois de ser campeão dos pênaltis.
Então hoje ele vai, imaginei eu, né? Ele vai entrar com Foi 0-0 o o jogo, né? time teve melhor. Foi 0 no Carioca. O Flamengo É. estava 3 ou 4 jogos Ah, tá. sem vencer o Fluminense. Uhum, 3 jogos sem vencer o Fluminense. entendi. E, então o torcedor do Fluminense, eh, a torcida do Fluminense esse ano está com uma coisa assim, esperança brasileira também. Então, a vitória do Fluminense nesse clássico, ele abriria uma vantagem do Flamengo, e continuaria encostado no Palmeiras, né? Agora ele ficou 6 pontos atrás do Palmeiras, também difícil de tirar. Ele tá com o mesmo número de pontos do Palmeiras? Está com o mesmo número Jogos? de jogos Tá e 6 agora pontos. 6 pontos atrás do Palmeiras. E vai pegar o E Santos. aí, o que o torcedor do Fluminense pensava? A gente abre vantagem em relação ao Flamengo, o Flamengo está com um jogo a menos ali, né? E encosta no Palmeiras. O Palmeiras tinha uma possibilidade grande de perder pontos, como perdeu contra o Corinthians lá, né? Uhum. No clássico no Itaquera. Não, foi no Neoquímica Arena, né? Hã? Foi no Campo do Corinthians o jogo. No Corinthians, É. Itaquera. Não é Neoquímica Arena lá? Lá é Neoquímica Arena, lá é Ah, Itaquera. tá. Fica no bairro de Itaquera. Entendi. Então, o Fluminense entrou de uma forma totalmente errada a escalação, o dia mesmo depois reconheceu. O que preocupa em relação ao dia, apesar de todos os bons resultados iniciais que ele teve, é que ele pegou o Fluminense no momento em que tinha jogadores que estavam numa fase que não estão mais. O Serna não está jogando o que estava jogando quando ele assumiu o Fluminense, está numa má fase. O Canóbio está numa má fase. Mas o Então, Canóbio não tem como você tirar ele, né? os jogadores então, mas assim, eu digo assim, os jogadores não estão rendendo Porque teria que render aquilo mais. aquilo que quando o time estava voando En- com ele lá. O Fluminense Entendi. conseguiu várias vitórias. Então, com 22, 23 jogos de vitória no mando de campo, desde o brasileiro do ano passado, né, que ele assumiu o Fluminense em setembro. O Fluminense não perdeu mais no Maracanã com o mando de campo do Fluminense. Certo. Perdeu uma lá para o Vasco, mas o mando no Maracanã, Era do no Vasco. ano passado, mas o mando era do Vasco. Então, ontem o Flamengo tirou, inclusive, essa sequência do Fluminense. Mas eu falei, uma hora a gente tira a sequência e tiramos. Uma hora acontecer. E a tendência era acontecer com um time forte, igual o Flamengo foi. Agora, ele É entrou clássico, com um né? time. Tudo que você falou aí, o torcedor do Fluminense fala há muito tempo. O Arana não pode ser reserva, o Savarino não pode ser reserva de ninguém no time. O Savarino é um jogador que ele pode jogar no meio, ele pode jogar na direita, ele consegue, ele vai para a esquerda. Então, é o tipo de jogador que você pode deixar ele livre no campo. Aliás, foi o que o técnico do Flamengo fez com o Samuel Lino. Ah, ok. Ele jogou solto ele não Uhum. ficou muito parado no lado do campo, igual ficava o Felipe Luiz. Certo. Ele flutuou mais no campo, que é o que o Fluminense espera, o torcedor do Fluminense espera que aconteça com o Savarino, porque o Savarino tem essa qualidade. Então ele escalou o time errado, aí aconteceu o que aconteceu com o último, a falta de sorte, obviamente, muito no começo do jogo. Então ali ele teve uma oportunidade, porque o Flamengo já estava melhor, o Flamengo começou muito melhor o jogo. Uhum. O Fluminense muito lento. O Fluminense entrou jogando ontem do jeito que tem jogado nos últimos jogos. Muito mal no início da partida. E faz E tempo que mal, aí né? faz tempo que o Fluminense está jogando mal no início da partida. Já faz muito tempo. Um ritmo assim de time muito lento. A gente falou aqui nos programas anteriores sobre as vitórias contra o Atlético e contra o Corinthians. E aconteceu quase o que aconteceu contra o Vasco. O Corinthians mesmo. O Corinthians teve oportunidades de empatar o jogo. O Fábio fez defesas milagrosas, de novo. De novo, né? De Só o novo. Fábio. Então, se aquelas bolas do Corinthians tivessem entrado, teria acontecido a mesma coisa que aconteceu contra o Vasco. Certo. Mas aí o Fábio defendeu, então prevaleceu a vitória num jogo que começou muito melhor que o Corinthians. A gente falou aqui, mas o problema é a queda que o Fluminense tinha no final do jogo. Então, eu acho que muitas coisas precisam ser reavaliadas pelos meus, inclusive a teimosia dele, porque o Arana não pode ser reserva nesse time, o John Kennedy não pode ser titular nesse time, o John Kennedy sempre foi e sempre vai ser jogador de segundo tempo. É um garoto de Xerém, a torcida tem um carinho por ele, é o garoto que fez um título da Libertadores e tal,
Mas não adianta você forçar uma situação que não tem não tem como dar como dar certo, certo, porque porque ele é ele é jogador de jogador segundo de segundo tempo. tempo. Então Então hoje eu hoje acho eu que acho quem que tem quem que tem ser que ser titular é o titular é o Castilho. Castilho. Tanto que quando entrou o Quando entrou o Castilho, Castilho, Dois gols, né? entrou o Savarino, Savarino, de de novo, novo, ele ele demorando demorando para trocar o time, né, para para fazer Uhum. substituição, com o o adversário muito adversário muito melhor, me melhor, me incomoda o incomoda o técnico técnico que que o o adversário está adversário está muito muito superior e o superior e cara o não cara não mexe. mexe. Para mim isso é Para uma mim, isso é uma deficiência do deficiência do técnico muito técnico muito grande. grande. E você E olha você olha jogos na jogos na Europa, o Europa, o técnico viu que o técnico viu time que o não deu time não deu certo, ele certo, ele escalou escalou errado. errado. Ele Ele vai no troca. primeiro Vai no tempo, primeiro ele tempo, vive o primeiro tempo, ele vai lá e conserta. Porque ele sabe Ele que se ele sabe não que se não consertar, ele vai consertar, perder vai o perder o jogo. jogo. É. E aqui no Aqui no Brasil, Brasil, o o Zubeldia, Zubeldia, apesar de a gente ser ser argentino, argentino, tem o tem o mesmo mesmo tipo de tipo de teimosia que tem teimosia aqui que no tem aqui no futebol futebol brasileiro. O brasileiro, o pessoal pessoal não. não. Eu vou Eu vou morrer com o morrer com time o time jogando mal, jogando com a mal, com a escalação ruim escalação que eu ruim que eu fiz, fiz, mas eu não mas eu vou não vou substituir, não substituir, vou não vou arrumar o arrumar o time time. com Com 15, 20 minutos de de jogo. jogo. Porque ele fica Ele achando fica que achando que aquele aquele jogador vai jogador vai voltar a voltar a jogar aquilo jogar que aquilo estava que estava jogando há jogando há 2 meses 2 meses atrás, atrás. que Uhum. é o Que é caso o do caso do Serna, né? Serna, né? Não é que Não é que o Serna, até que ontem ontem ele ele jogou jogou melhor do melhor que do que vinha ele vinha jogando, jogando. mas é porque ele Mas é estava porque ele muito estava muito abaixo, ele abaixo, estava ele muito estava muito abaixo. abaixo. O O Canóbio está Canóbio está muito muito abaixo, ele abaixo, continuou continua correndo correndo muito, muito. Canal poupou 2 jogos, ele foi poupado, isso, né? mas o Canóbio Não não está, está, o o Canóbio tem um Canóbio tem problema um muito problema sério muito que eu já sério que eu já falei falei aqui, aqui, que é o que o que acontecia nos acontecia nos jogos jogos contra o contra o Vasco, e Vasco, ontem e ontem aconteceu de aconteceu de novo, novo, o fato dele o ficar fato de muito ficar muito nervoso. Ele nervoso. fica nervoso, morre o futebol dele. Mas teve uma entrada do Flamengo lá que não sei não. O cara pegou nele mesmo. Não, pegou, Eu não mas lembro qual jogador que foi que deu, não sei se foi o Carrascal, e deu entrada nele que foi. Acabou o Carrascal sendo não, expulso ainda. mas foi lá no final do jogo, né? Mas Lá então, no mas. finalzinho do jogo. Mas que nem você fala, Ricardo, num jogo desse, um cara pela categoria, o Flamengo, pelo time que tem, pelo jeito que joga, você não pode pegar um Carrascal, dar uma voadora Foi uma no tesoura que Guga. ele deu. Então, Hoje, por exemplo, eu vi num programa, eu falei, o cara tá de brincadeira. Não, foi o jogador do Flamengo. Carrascal. Dando uma entrevista. ah, tá. É um dos zagueiros lá que eu sempre confundo um com o outro. Léo Ortiz e Léo Não Pereira. sei qual que é um, qual que é o outro, eu me confundo. E um deles estava dando uma entrevista lá, eu acho que era o Léo Pereira. O de Barba é qual? O de Barba é o Léo Pereira. Então, é o Léo Pereira. E então ele falando que teve um lance antes que o jogador do Fluminense entrou também, que tinha tido um jogo também do Palmeiras, não sei o que lá. Mas, pô, o Carrascal ele deu uma tesoura no. Não, foi Não vermelho direto. É. Não foi uma entrada por trás, ele deu uma tesoura, ele fechou a perna. Né? Ali era patente que é vermelho, não tinha nem como. Mas não precisava daquilo. Também Eu falo pra você. Eu falo pra você, eu também acho. O Carrascal, acho que ele entrou para substituir o Pulgar lá nas entradas maldosas lá e correr risco bobo, né, de ser expulso, né? Não, o Carrascal entrou depois. Não, eu tô dando exemplo. Ah, tá. O Pulgar nem tá jogando, né? O Pulgar não jogou nem Pulgar nem Jorginho. Não fez parte do Flamengo nesse jogo contra o Ele Fluminense. entrou pro espírito do Ah, Pulgar, tá, o e aí espírito, tá, entrou entendi. pra dar as botinadas lá. Beleza. Mas é, o Pulgar não é de dar Não, botinada. de jeito nenhum, imagina. Então, assim, mas o culpado do jogo, e o Flamengo, mais uma vez, repito, o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo aproveitou muito bem o fato do Fluminense ter entrado errado no jogo. E o Flamengo jogou bem até o Fluminense ter a escalação adequada dele. O Flamengo dominou o jogo, não teve contra-ataques perfeitos. Eu achei que ontem todo o time do Flamengo jogou bem, todos jogaram bem. E mais um motivo para o Zubeldia corrigir o time, né? Então, assim, o Fluminense foi até bom resultado, porque o Flamengo, todo jogador jogando bem. Fluminense, todo mundo jogando mal, e o time torto, né? O time correndo para trás, tomando contra-ataque, o zagueiro correndo para trás. E ainda foi 2-1 só. Tem que agradecer o Fábio mais uma vez. Era pra ter sido mais. Era pra ter sido mais. Aí irrita o torcedor duas vezes, por causa desse predomínio do Flamengo. E aí depois, quando ele faz as substituições que ele tinha que ter feito no intervalo, pelo menos, o cara não vai fazer a substituição no primeiro tempo, porque ele mesmo está reconhecendo o erro dele de forma muito... Então, mas no segundo tempo ele tinha que ter feito as substituições, no intervalo, melhor dizendo, e tinha que ter feito todas as substituições que ele fez no final do jogo. Era pra ter feito antes, né? Tinha que ter feito antes. Aí o Fluminense jogou no segundo tempo, mais 20, 25 minutos errado, com o mesmo time no primeiro tempo. Aí ele vai e troca, né? Coloca o Savarino, coloca o Castilho, o time melhora. Aí faltando 5 minutos para acabar o jogo, ele troca os dois laterais, que já deveria ter trocado, porque os dois estavam mal.
Né? O René quase fez um gol, tudo bem, mas o René estava... Uma cabeçada que deu, acho. muito mal. O Fluminense estava muito mal na marcação, com os dois laterais totalmente errados, tomando bola nas costas direto. Você vê, eu falei no grupo nosso, o Arana entrou em 5 minutos e quase empatou o jogo. Né? Se a bola não bate no jogador do Flamengo lá naquela finalização dele, o Rossi não ia pegar. Tava muito. O chute que ele deu ia ser muito difícil. Forte, e não tinha como o Rossi pegar. Então, o mérito do jogador do Flamengo que entrou na bola e a bola foi pegou nele. Então, assim, ficou patente. O Savarino entrou e fez um gol. O Savarino fez um gol também, Ricardo. Foi falha do lateral do Flamengo, né? Ele jogou a bola pro meio e foi o gol do Savarino fez gol. Já estava dentro da área, eu achei até que teve um lance duvidoso lá em cima do... Que a torcida do Fluminense reclamou pênalti em cima do Castilho naquele lance. Entendeu? O jogador do Flamengo pegou ele pelo ombro, virou ele pelo ombro, assim. É a reclamação do Fluminense. E aí a bola sobrou pro Alexandre, né? Aí ele errou a jogada. O Savarino fez gol. E aí o Savarino você fala que eu penso seria nesse lance. Mas por que aconteceu a falha do Flamengo? Aconteceu porque o Fluminense estava ali na área. O Fluminense estava tendo... Só faz quem, mesmo falhando, faz só o gol justamente por O isso. Castilho estava fazendo o que o jogo pedia, um centroavante para fazer a parede ali, para fazer o pivô. Coisa que o Zubaldino. John Kennedy não faz. Tá, o outro atacante. Bola alta também, o Castilho é a mesma coisa. O John Kennedy não é jogador de bola alta. Então, o jogo pedia o Castilho, o intervalo do jogo pelo menos, para segurar a bola lá na frente. Porque o John Kennedy estava pegando a bola, partia, ele estava com muita vontade, mas o John Kennedy não tem visão de jogo, o Castilho já tem. O Castilho é um jogador que tem a visão para tocar para o companheiro num dos lados, ele ganha a bola do zagueiro, o zagueiro tem dificuldade para tomar a bola dele. Então, esse cara, o Cano machucou de novo, né? No treino. Acho que o Cano realmente, coitado, O Cano, se eu continuar com essas contusões dele, acho que ele não vai ter como retornar mais. Ele está machucando mais nos treinos do que jogando. Então no treino, então. Já é uma... Para mim, já é um indício. Mas esse zagueiro que o Fluminense contratou, coitado, assim, no bom sentido, ele já poderia ter entrando. Quando eu falei que o Fluminense, esse cara não voltava mais no Fluminense, e voltou a jogar no Fluminense. O segundo gol do Flamengo foi um festival de acompanhamento. O Pedro fez gol de peito. Então, quando o centroavante fez gol de peito, no meio dos dois zagueiros que acompanharam o cara é perigoso, é habilidoso. E os caras são altos. Os dois zagueiros estão vendo que ele está ali no meio dos dois, nenhum deles fechou no cara. Aí o cara foi lá, fez gol de peito, de tão fácil que foi. Mérito também do Samuel Lino, que deu um passe também. Precisa aquilo que eu falei. O Flamengo foi perfeito ontem. Gostei muito ontem, sabe quem? Do Plata. Também jogou. O Plata, achei. Ele estava saindo nas noitadas lá, o primeiro toco dele estava afastado do grupo. Hoje já entrou jogando. Eu acredito que já deve ter entendido na cabeça dele. Pô, o lugar que ele está jogando, ganhando um valor a milhão para cima. E vai sair para noitada, rapaz. Faz a sua parte no Flamengo, faz a sua parte com a torcida, faz a sua parte com o presidente do clube. Aí você faz umas coisas dessas, fica ruim para você, que nem você falou. Acaba sendo vendido para outro clube. Sendo que pelo Flamengo ele fez tudo em 2025. Não só ele, como os outros jogadores jogaram. E ontem, para mim, ele jogou bem. Você falou, Samuel Lino e o Pedro foram os melhores, jogou muito. Mas o Plata, para mim, jogou bem ontem. Todo mundo jogou bem no Flamengo ontem. Todo mundo jogou bem. Porque o Fluminense estava perdido na marcação, perdido no meio campo. Quando ele colocou o Ganso, ele deu uma insegurança ali ele sobrecarregou o Martinelli, sobrecarregou o Hércules. Os dois Os caras sobrecarregaram e sem saber onde que ele... Porque o Ganso jogando parado, como sempre jogou. A culpa não é do Ganso, a culpa é do treinador que põe o Ganso é para entrar quando o Fluminense está ganhando, o adversário está no contra-ataque, ou então quando o outro time está muito recuado, para ele achar uma bola ali, no segundo tempo também. Entendi. Então, assim, não é para você jogar no início do jogo, você pegar um Flamengo da vida, um Palmeiras, um Cruzeiro, jogar com o Ganso dentro do jogo. Isso aí, para mim, é o fim da picada. Então, assim, o cara... Ontem ele errou mais no jogo ontem contra o Flamengo do que ele errou contra o Vasco. Errou muito mais. Errou escalação, errou substituição, errou tudo. Entendeu? Só que assim, não adianta depois ele vir
Fala, não, realmente eu errei, tal, não sei o quê, o time não rendeu. É por isso que eu falo pra Mas você. não corrige também, não adianta nada, né? Eu falo pra você e depois você não acredita em mim. O Mano Menezes tá voltando. Aí você, falei, tudo bem, cara. Depois que ele voltar, você vai falar, bem que você falou lá atrás que ele ia voltar. Não, mas Mais um clássico. Não, mas ele vai Aí voltar você pra já acertar isso. põe o Mano Menezes aí no... Ué, ele não tá no Peru, Ele ele está vem lá no pro... Peru, deixa ele quieto lá no Peru lá. Deixa ele ficar no Peru, deixa o lugar ideal para ele, tranquilo, Copa do Mundo. Deixa ele quieto lá. Depois da Copa do Mundo ele vem treinar o Flamengo, fica tudo certo. Ou você prefere aquele do Santos? Ah, então. Ontem no meu grupo lá, mas vem Vojvoda, pelo amor de Deus. Porque o Zubeldia, para mim, ontem era de boa. Para mim, ontem, depois daquela final do Carioca, depois dos jogos contra o Vasco, depois de ontem, eu vi que o Zubeldia é um bom técnico, é um cara que consegue fazer algumas coisas no time, mas não é técnico para ganhar título, realmente, como ele nunca ganhou, né? Mas é que nem você acabou de falar. Então é muito Ele, complicado. o Zubeldia vem errando, tanto na escalação como nas substituições. Eu acho, como torcedor, já era pra torcida estar pegando o pé dele. Você está colocando o time totalmente errado. Você é o técnico, você coloca o time para jogar. E na hora de trocar, você bota totalmente errado para colocar fulano, você coloca Beltrano. Então está cantando com jogadores que não precisa entrar com esses jogadores. Eu acredito que falta uma parte da torcida do Fluminense para cobrar ele, cara. Não é questão do jogador. Para cobrar ele a respeito do Beldia. Você está colocando o time errado. Está substituindo errado, cara. E do jeito que tá aí, não tem jeito, cara. Vai acabar um ponto, que coisa, a torcida vai pegar no seu pé uma hora, você vai cair. Não tem jeito. E já passou da hora. Já era para ter feito isso há muito tempo. Mas tá fazendo do jeito dele, para mim tá bom. Não tem Deixa eu problema. dar os créditos aqui enquanto você está falando. Eu estou passando tá mostrando agora aqui o gol de peito do Pedro, que a gente acabou de falar. O passe bonito do Samuel Lino, dar os créditos aqui, que é a página oficial do Flamengo no Instagram. Certo. Isso aqui a gente pode passar, não é a imagem que Uhum. o Flamengo mesmo disponibiliza. E 3 dedos, São cara. imagens diferentes, né? Que são por trás do gol, dos outros clubes também tem isso. Essas a gente pode mostrar, sem problema, mas tem que dar o crédito, né? Certo. São imagens da página oficial do Flamengo. Então tem lances muito bonitos aqui do Paquetá, aquelas letras que ele deu lá. Não gosto daquilo também, não. Não, mas eu acho que. Mas ele usou como recurso. Ele usou como Cara, mas eu recurso pra vendo fazer meu a lado, jogada. eu vendo meu lado, eu não gosto que o jogador faz isso, cara. Ele parece que ele tá jogando a própria torcida contra ele. O Paquetá. Você acha? Eu não concordo fazer aquilo, não. Pra que ele fez de dar uma bola Eu pra gostei quê, porque foi no meu rapaz? clube, mas Mas foi bonito, foi. não Mas precisava. eu achei que não foi desrespeito da parte dele, porque tem muito tricolor achando que ele estava. Eu achei que todas as vezes que ele fez isso, tirando uma lá que ele estava no meio campo, nas outras ele usou como recurso para tirar a bola do adversário e teve uma que quase saiu gol. É dele lá, no lance dele mesmo. Então ali foi mérito, o cara tem categoria, tem mais que fazer isso mesmo. E ele também não- tem que mostrar serviço e pensar em seleção, né? Mas não vem jogando, não. Nem ele, nem a Rascaeta Mas estão. ontem ele jogou muito bem. Mas Acho que eu nos sei. últimos 2 jogos do Flamengo, Mas pelo futebol que ele pratica, Ricardo, ele pratica muito melhor que ele praticou contra o Fluminense. Então, o jogo que ele jogou, que ele falou, o Flamengo, todo o time jogou bem, mas você pega o Rascaeta, você pega o próprio o Paquetá, não jogou tão bem contra o Fluminense assim, no meu ver. Jogou abaixo do que ele poderia estar jogando bem melhor. Mas tá bom, ganhou, o importante é isso, o importante é vencer. É que nem você fala, o grupo é união, não adianta você querer lá, você pode batalhar. Perdeu, mas corremos, tentamos vencer e não conseguimos, mas tentamos fazer o nosso papel, mas não foi possível. Mas eu acho que o Paquetá, tanto como o próprio Arrascaeta, não vem jogando bem. E o Flamengo perdeu praticamente o Carrascal, já não joga contra o Bahia, tá fora. foi expulso. Foi expulso e tá fora. E a questão do. Bom, depois eu vou comentar a questão do Corinthians aqui. Vai, vamos lá. Vamos passar então. Acho que não tem mais nada pra gente falar de Fla-Flu. Eu até não xinguei o Zubeldia? que eu tava com medo de xingar aqui, mas fica tudo certo. Mas o que me incomoda é realmente pra mim, ali ficou patente que ele é aqueles técnicos que te dá alegria em alguns jogos. O time vai lá, vai bem, mas eu não vi ele com recursos, assim, como técnico, para corrigir situações em que os jogadores que ele conta não estão bem. O Soteldo estava no banco O antes? Soteldo sentiu também, né? Puta, Ontem estava solto no Fluminense.
O Soteldo, eu acho que ele contava com o Soteldo no segundo tempo também, mas o Soteldo sentiu no banco, você vê, né? Aí, Vamos de reserva? ele sentiu no vestiário, eu acho. Sentiu no vestiário. E então o que aconteceu? A torcida está brava também, porque se o jogo tivesse sido sábado, esses jogadores teriam um dia a mais de tempo de recuperação. O Lúcio Acosta até agora não saiu, vou até olhar aqui para atualizar. Deles foi Mas joelho. não saiu, não, foi joelho. O problema foi joelho, mas você não teve ainda a notícia da gravidade. Aquela que caiu do joelho dele, torceu lá na. Isso. Então não saiu ainda o grau de gravidade da lesão dele. E aí, né, o pessoal do Fluminense está apreensivo lá, porque tem esse jogo contra o Rivadavia, que o momento do Fluminense é ruim, sabe? Baixou ali é aquelas fases de futebol, né? Esse Rivadavia é um líder lá, né? É o líder de um dos grupos lá na Argentina. Para mim, esse jogo já de quarta-feira é um jogo decisivo do Fluminense. Se o Fluminense não vencer esse jogo, o Fluminense vai se complicar muito na Libertadores. Porque ele empatou com um time que eu acho que o Rivadavia vai ganhar lá. Nossa, se o Fluminense empatou, um time, eu vou falar pra você, cara, mas é muito ruim. Se o Fluminense não vencer o Rivadavia, porque o Fluminense acho que não vai vencer o Rivadavia lá, na atual conjuntura que eu estou falando, pelo que o time está jogando, pelo que o time está rendendo, ainda mais sem o Lúcio. Eu acho que se você for o técnico, acho que ele vence. Não, se eu for o técnico, isso não perde para ninguém. Entendeu? Mas se você é mandado embora na hora, mas. Não perde. Para fazer o que o Zubeldia está fazendo lá, mas não sou só eu, não, é a torcida do Fluminense inteira. A torcida do Fluminense, eu vou falar uma coisa para você, se tem uma torcida que entende de futebol, é a torcida do Fluminense. Porque tudo que é o Renato Gaúcho, a torcida, quanto tempo ficou pedindo o Lúcio Acosta no time principal? Desde o Mundial, ele não colocou. E mostrou que a torcida estava certa. Agora, o Zubeldia está com essa implicância aí com o Savarino e com o Arana, principalmente. Renato Gaúcho vai ser bonito, você está sabendo, né? Quem? Renato Gaúcho. O que ele fez? Ele não foi num jogo aí, ele teria que ter participado. Não, foi da Libertadores, foi da Sul-Americana. Mas o Fluminense ele fez também. Então, mas ele tá para ser punido. Não pune nada aí. Eu não sei. A CBF, a Sul-Americana, eu não sei qual que é mais sem vergonha, se é a CBF ou se é a Sul-Americana. E deixa eu ver aqui se tem alguma novidade em relação ao... O Vasco também está numa situação meio crítica também, gente. O Vasco. O que tem o Vasco? O Vasco ganhava por 1-0 do Deixou empatar, né? Remo. O Marlon chegou no final do jogo, fez um gol de cabeça. Final de jogo. Eu estou falando do Vasco aqui porque foi um jogo que foi antes desses foi no dia 12, né? Não dia 11. E infelizmente o Vasco deixou o time empatar, gol de cabeça. E acabou no empate. Se o Vasco tivesse vencido, ele está numa situação melhor no campeonato hoje. Com esse empate, o Remo já ainda está lá embaixo ainda. Mas a questão para o Remo tem que vencer o Vasco para dentro de casa. Acabou empatando por 1-1 para ele no final de jogo. Para ele foi bom o empate de uma maneira, porque o certo era para o Remo ter vencido o Vasco lá no seu campo. Mas acabou o empate por 1-1, para o Vasco não foi bom. O empate, para o Remo pior ainda, que jogava dentro de casa. E com esse empate o Vasco não conseguiu mais 2 pontos no Campeonato Brasileiro devido a esse empate que teve no final do jogo. Então, um pro Remo, um pro Vasco, um resultado praticamente... O Renato também ficou bravo, sempre havendo essas falhas no final de jogo. E essas falhas praticamente complicam a própria equipe, complica a própria torcida também, que pode passar a cobrar dos jogos dos times, dos próprios jogadores, a respeito dessas falhas que está tendo, que não precisa acontecer. Foi o que aconteceu com um zagueiro que errou lá, foi do Cruzeiro. O cara falhou, não foi do Botafogo. Ele falhou, foi o gol do empate do Curitiba. Mas a questão toda é as falhas que não pode estar vendo dentro da equipe do Vasco da Gama, para que não possa ocorrer esses empates que acontecem com o Vasco. O Vasco, se não me engano, é o terceiro empate já seguido, já que o Vasco empata. Mas o Vasco, esse empate para ele não foi bom. Aí fica agarrado na tabela, né, Leandro? Ficou agarrado, porque são 3 jogos, são 9 pontos, ele faz 3, ele perde 6.
Então é muito difícil ser o empate hoje. É preciso você ganhar um, perder um, do que você jogar três, empatar os três. Perde 6 pontos. É muito difícil. Esses empates dificultam para a equipe que está no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falando então aqui dos jogos de mais destaque, né? Porque e aí daqui a pouco a gente vai passando a tabela, 11ª rodada. Ela começou no sábado, São Paulo perdeu, né, do Vitória por 2-0. Você já falou aí do empate do Remo com o Vasco. Tivemos a vitória de virada do Bahia sobre o Mirassol. O Santos venceu o Atlético Mineiro nos cascos também lá, né? Aliás, uma assistência boa do Gabigol, né? Como você... Não entendo o porquê do Moisés ficar no banco. Também Não entendo. Não sei se está poupando o jogador, não dá para entender. Que não dá pra... E o Grenal 0-0. Grenal, o próprio o técnico do próprio do Grêmio lá estava numa situação crítica. Se ele perdesse, ele estava praticamente em situação praticamente. O viagem já está mais complicado, né? Já está complicado. Complicaria mais ainda para a situação do técnico do Grêmio. É que nem você falou, Ricardo, o próprio São Paulo teve um jogador expulso. O próprio Vitória fez 1-0, né? Gol do Kaká. E depois o outro gol foi do Viveiros, né? Não, do... Você está falando que é o gol do Vitória. Gol do Vitória? Peraí, deixa eu olhar aqui que eu estava arrumando aqui para colocar os resultados. Gol do Vitória. Rapaz, eu às vezes eu tenho dificuldade com coisa do GE, sabe? O Ramon. Ramon. Então, o Vitória fez 2-0 no São Paulo. O São Paulo com um jogador a menos. E o São Paulo tem aquele problema, cara, que a gente vem sempre falando, cara. O São Paulo vem perdeu o Oscar, praticamente que já se aposentou. Devido àquele problema que ele teve, ele praticamente ficou 2 ou 3 minutos praticamente morto. Mas acabou com esse problema que ele teve, se aposentou hoje. Então tem outros problemas, tem o Lucas Moura também, você tem o próprio Luciano, tem o Caleri. Então, pessoas que às vezes vêm de contusões e acaba acontecendo um jogo desse contra o Vitória, leva 2-0. E o São Paulo, uma situação boa lá em cima no campeonato, acaba perdendo 2-0 para o Vitória. Isso para o São Paulo não foi bom. E acabou a Vitória vencendo dentro de casa por 2-0. E para ele ficou a subir um pouco na tabela. São Paulo não. São Paulo com essa derrota não foi boa para ele. E o São Paulo hoje com a derrota fica um pouquinho para trás da posição que ele podia estar melhor hoje no Campeonato Brasileiro. Remo e Vasco você já falou. Tem que falar um pouquinho você quer falar um pouquinho do Bahia, da vitória de virada do Bahia? O Bahia está aí é um dos que estão com 20 pontos aí. O Bahia, até o Bahia, próximo jogo do Bahia é o Flamengo, né? Joga, acho que é no meio de semana? O Bahia e o Flamengo estão com 20 pontos, os dois estão com jogamento. Então o Bahia está com campanha semelhante ao do Flamengo. Então, mas o jogo é agora no meio de semana ou Libertadores? Não, Libertadores. Então não tem Campeonato Brasileiro no meio de semana. Não sei quando que vai repor esse jogo atrasado deles aí. Tô achando que vai ser lá na Copa do Mundo, sei lá. Nossa Senhora. Eu que falei aqui sem ter certeza. Você viu, o Bahia fez 3 gols, pô. Um gol contra o David Duarte, fez de cabeça. O outro foi 2 gols do Bahia, né? Que foi do... O cara fez um gol no final lá, do Bahia. Um gol foi daquele do Bahia, foi de pênalti, né? Do... Bahia. Sanabria. Um do Lucas Juba. Sanabria é zagueiro. Não, Sanabria é... Eu acho que é... Não, esse é... Ah, tá, o Bar. Não tem nada a ver com Sanabria. Eu acho que esse Sanabria, eu acho que é atacante, cara. O do Bahia, né? Do Bahia. O outro foi o Juba, né? Luciano Juba, que fez de gol de pênalti. E depois, aí nesse jogo, teve aquele problema todo lá, né, da questão do Mirassol. A respeito dos jogos, também teve um problema também, até no vestiário teve problema. E deu um tititi danado, cara. Acabou o Mirassol com essa derrota hoje, acho que é o último colocado do Campeonato Brasileiro.
pela situação que o ano passado ele se classificou para Libertadores e sem querer desmerecer. O Mirassol venceu o primeiro jogo. Acho que o jogo foi em casa, foi 1-0 para o Mirassol. E agora o Mirassol vem em situação crítica, porque tinha o último colocado do campeonato. E para a equipe do Bahia foi bom com essa vitória e foi para ficar com 20 pontos, sendo o terceiro, acho que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro hoje. O terceiro colocado hoje é o São Paulo. São Paulo tá mesmo com o mesmo número de O pontos. Fluminense em quarto e o Bahia em quinto. O Bahia é o quinto colocado. Só que um jogo a menos, né? Bahia. Que o Fluminense e que o São Paulo. É que nem você fala, pela pontuação aí o Bahia tá numa boa posição. Um jogo a menos, Se né? você for colocar em ponto perdido, o Flamengo e o Bahia estão 3 pontos só atrás do Palmeiras. É. Então o Palmeiras está numa situação razoável, né? Mas o Flamengo e o Bahia também estão bem na fita aí. São Paulo e o Fluminense, logicamente, deram a sua sateada aí, algumas sateadas no campeonato. O Fluminense perdeu só clássico, perdeu para o Vasco, perdeu para o Flamengo. E Os dois carioca. derrapou em 2 clássicos cariocas. Tudo por culpa do técnico, erros do técnico, e precisa corrigir, né, principalmente na Libertadores. Mas você fala em erros, você fala em erros do técnico, daqui a pouco não vai ter jeito. Não, 2 jogos, 2 derrotas. mas o que me preocupa é o cara errou no contra o Vasco. Aí você fala assim, bom, acho que ele aprendeu. Aí ele vai contra o Flamengo, que é muito mais forte que o Vasco, e comete os erros piores ainda. Que ele erra desde o início da escalação, né? Contra o Vasco ele errou na escalação também. Mas o Fluminense jogou bem, o Fluminense dominou o Vasco. O lance do Vasco foi o time cair no final do jogo e tomar a virada. Tava 2-0. O Fluminense jogou contra o Vasco, mas jogou bem, jogou. Agora, ele errou nas substituições contra o Vasco. O que ele errou contra o Vasco, ele errou igual, ele errou contra o Flamengo, foi lá na semifinal do Carioca. Ele cometeu os mesmos erros, escalação ruim e tudo mais. Não do brasileiro, mas do Carioca. E aí, No próprio campeonato carioca teve chance até do Vasco entrar. Se o cara faz, o René perdeu aquele pênalti. O Vasco mereceu ir para a final. O Fluminense não mereceu ir para a final. Mereceu por causa da campanha. Mereceu por causa do Fábio, né? Mereceu por causa do Fábio. Porque o Fluminense jogou um jogo razoável, venceu o primeiro jogo. E no segundo jogo, que o Vasco jogou mesmo com faca no dente mesmo. Aí mudou totalmente a postura do Fluminense. O Fluminense tomou aquele sufoco todo, era para ter tomado 2-0 e fosse o Fábio. Você vê que a gente está sempre falando do Fábio aqui. Por que um goleiro de 45 anos está aparecendo tanto assim também na partida? Porque o time não está bem, a defesa não está bem. A marcação, o sistema defensivo do time não está funcionando e está obrigando o goleiro dele de 45 anos de idade fazer milagre. Então isso aí já é um indicativo que o técnico... Parece um goleiro até de 20 e poucos anos. O Fábio é muito melhor do que ele. Vários goleiros que estão em atividade. Para mim, eu vou falar de bobo, não porque ele está no Fluminense. Mas para mim ele tem mais reflexo que todos esses titulares da seleção brasileira. Reflexo. As defesas, você viu ontem, as defesas de puro reflexo que ele teve, que ele fez. E aí, foi assim contra o Atlético, foi assim contra o Corinthians. É reflexo puro, não é aquela o cara chutou, ele foi lá, o cara chutou no ângulo e foi lá, pegou, não. É bola que desviou em alguém, ele foi e catou assim mesmo, a bola rebateu, não sei o quê, e ele conseguiu tirar. Reflexo. Nenhum jogador nenhum goleiro da seleção brasileira, na minha opinião, tem o reflexo que o Fábio tem. Para mim, isso aí já justificaria ele ser pelo menos o terceiro goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Uma convocação para a seleção, né? Bom, Helena, aí vamos falar agora aqui então dos jogos. O Atlético Paranaense venceu a Chapecoense já no domingo, né? O jogo foi às no dia 11 da 12. manhã, né? O jogo foi às 11 da manhã. Eu não sabia que esse jogo era 11 horas da manhã, Eu estava rapaz. zapeando na TV. Aí à tarde o Botafogo bobeou, que a gente falou aqui, né? Empatou o Coritiba. O Coritiba está tirando ponto de muita gente, né? E o Curitiba estava vencendo o Botafogo, né, por 1-0. Aí o Danilo fez um gol. E depois o Arthur fez o outro gol para o Botafogo, virou o jogo. Mas na finalidade do jogo, aí o jogador do Curitiba, né, o La Vega, foi lá e empatou o jogo. Que é do Fluminense.
Então, foi jogador do Fluminense. Então foi lá, empatou o jogo. Ele O ainda é Bota... do Fluminense. Ele ainda é do Fluminense? Ele está emprestado pra lá. Mas com passe fixado. Provavelmente o Curitiba vai comprar ele. É mais uma Aquele outro jogador do Fluminense tá lá também, mas não vem jogando. O atacante. Keanu. Mas o Keanu é a mesma situação do Cano. Caramba. Já chegou num ponto que já não é mais atleta, assim, não aguenta mais, o desgaste físico é muito grande. Infelizmente, né, que são grandes jogadores. O Cano realmente, coitado, ele, pra mim já é final de carreira mesmo, não tem jeito. O cara começa a machucar em treino, esquece. É ruim, né, cara? Muito Vai pra um complicado. treino e machuca. No Fla-Flu nós já falamos, e aí agora vem aí. Vamos falar do Cruzeiro antes de falar do Clássico Paulista, vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, ainda não saiu da zona de rebaixamento, mas já vai demonstrando ali que o técnico, o Arthur Jorge, está acertando o time. O Bragantino teve muita chance também, viu? Mas o Cruzeiro criou bastante chance, fez jogadas boas, o time em evolução, né? E o time sendo sempre vertical. O Cruzeiro jogou muito bem, né? Entendi. Eu estava perdendo 1-0, gol do Hurtado, né? Também foi de virada. E o Cruzeiro conseguiu virar, né? Com o gol do Vila Real, né? Depois um do Christian. Esse Christian vem fazendo bastante gols no Cruzeiro. Verdade. Eu não sei se ele joga número 8. Vem fazendo bastante gols pelo Cruzeiro. Independente disso, o Cruzeiro está na situação crítica, está lá embaixo ainda. Não sei se está no rebaixamento ainda do Cruzeiro. Tá na zona de rebaixamento. Está no rebaixamento. Então agora você imagina se perde. Mas mesmo se ele perdesse, ele não seria rebaixado. O Cruzeiro não rebaixa, não tem como rebaixar o Cruzeiro. É time que Muito difícil. vai se recuperar. Vai ser aquele time que vai dar uma arrancada em algum momento do campeonato, vai dar uma arrancada, ganhar 5, 6 jogos seguidos. O Cruzeiro vai chegar ao ponto aí de bobear e entrar entre os 6 ainda. Também acho. O Cruzeiro tem time para isso, cara. Mas futebol é que nem a gente fala, futebol é dentro do campo. E são 11 contra E o 11. Bragantino valorizou muito a vitória do Cruzeiro, porque o Bragantino jogou muito bem também, criou chances. E o Cruzeiro ganhou no mérito também. Um mérito muito. Fez por merecer o resultado. O Cruzeiro. O Cruzeiro. O Bragantino deu trabalho. Bom, e lá na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Palmeiras 0, com o Palmeiras desperdiçando a chance de vencer. Palmeiras não, Corinthians. Não, o Palmeiras desperdiçou a chance de vencer com 2 jogadores a mais. Ah, tá. O Corinthians, a última bola do jogo foi do Corinthians, né? Poderia ter sido vencedor. Mas o Palmeiras bobeou, está com 2 jogadores a mais e não conseguiu vencer, mesmo no campo adversário. Realmente, você fala, o próprio Mateuzinho foi com uma cotovelada que ele deu no... Acho que foi no Lopes. Ele deu cotovelada. E a outra foi aquele do André. Uma besteira pra mim, o André tem que levar até mais jogos. Mais uma vez. O outro jogo foi o Ala. Ele foi jogador do Flamengo, né? Como é que pode? O cara viu que o outro foi expulso e vai comete o mesmo erro. Eu acho que a própria equipe tem que punir o cara, né? Ver o que ele fez, o próprio jogador, mas a torcida toda vendo o jogo e ver o que ele fez para o jogador. E praticamente aquilo levou para outra torcida também. Para mim, o próprio clube teria que punir o jogador devido ao que ele fez. E apesar que o André é um menino novo, hein? Não joga muita bola, mas já fez uma coisa aí que não podia ter feito e acabou complicando, não. Acabou que o Corinthians empatou ainda. Pensei que o Palmeiras fosse ganhar o jogo e acabou 0-0, sendo que o Yuri Alberto teve a grande chance de fazer 1-0 e perdeu o que o goleiro pegou. De Brasileirão, acho que a gente encerra aí a brincadeira, faltando só colocar aqui a classificação. Deixa eu ver se eu ajusto aqui para alguma classificação que esteja disponível aqui de forma mais fácil. Mas o Palmeiras na liderança. 26, né? Oi? 26 pontos. 26 pontos. Palmeiras é aquele negócio, né, rapaz? Você não pode bobear com ele, não, porque. Eu falei hoje com um rapaz ali que ele é. Que não sei se ele é palmeirense. Olha, ó, pra mim o campeão brasileiro é o Palmeiras. Não tem como correr atrás do Palmeiras, não. Só que o Palmeiras vem fazendo o Campeonato Brasileiro, Ricardo, não tão bem. Tanto é que pegou o Júnior lá pela Libertadores e foi 1-1. Perdia por 1-0 e conseguiu empatar por 1-1. Agora, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vem fazendo grandes jogos no Campeonato Brasileiro. Mas não quer dizer que ele não vem fazendo grandes jogos.
Ele não vem fazendo grandes jogos, é líder do campeonato, com 26 pontos. Então hoje, para pegar a frente dele, tá difícil, porque mesmo com um jogador a menos, tanto o Flamengo como o Bahia, que joga o próximo jogo, um pode encostar nele, o outro vai ficar para trás. Ou se houver um empate, o Palmeiras melhor ainda, que ficaria 5 pontos na frente. Mas a questão toda é futebolística, é esse. Você tá ali para torcer, para querer ver seu clube vencer. E realmente hoje o Palmeiras tem uma grande equipe. O Palmeiras, não sei nem quem o Palmeiras enfrenta agora. O Palmeiras deve jogar em A casa. gente passa a próxima rodada. Palmeiras com 26, achei a tela aqui. Palmeiras com 26. Flamengo agora pulou para a segunda colocação com 20, também com 20 pontos. Está o São Paulo, o Fluminense e o Bahia, ou seja, o vice do segundo colocado até o quinto, todos estão com 20 pontos. Lembrando que Flamengo e Bahia estão com um jogo a menos. Em sétimo lugar está o Coritiba com 16 pontos. Em oitavo, o Atlético Mineiro com 14. Também com 14 está o Bragantino na nona colocação. O Vitória é o 10º colocado também com 14. Então nós temos 3 times aí com 14 pontos. E aí vem o Botafogo com 13, na 11ª colocação. Com 13 pontos também o Grêmio na 12ª colocação. O Vasco em 13º com 13. Inter em 14º com 13. Santos em 15º com 13. Tudo emboladinho, né? Aí o Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 11 pontos. E vai jogar bem desfalcado o Corinthians. Vai jogar bem desfalcado. A derrota do Corinthians, se o Corinthians tivesse perdido ontem, ficaria na zona de rebaixamento, né? Porque ele entraria com 10 pontos, o Cruzeiro sairia com 10 desempate. Mas o Cruzeiro, apesar da vitória, está 17º, dentro da zona de rebaixamento, com 10 pontos. O Remo está em 18º, com 8. Chapecoense também com 8. Em 19º. E o Mirassol é o último colocado, conforme você falou aí, com 6 pontos na competição, Eliane Nogueira. Que nem você acabou de comentar, são equipes aí que estão abaixo. O Mirassol caiu muito do Mirassol. O Campeonato Brasileiro, eu disse que o Mirassol não consiga subir não para coisa não. Acho que o Mirassol, o próprio Chapecoense, o próprio Vitória bobear também vai entrar no meio também desse pessoal para ser rebaixado. E tem um outro time, Chapecoense e o Remo, né? Dificilmente esses times vão. Bom, opinião minha, né? Eu acredito que não devam classificar o brasileiro da Série A do ano que vem, não. Bom, 12ª rodada, né? Você está querendo saber, né? O jogo, né, Leandro? Flamengo. Então vamos colocar aí, ó. No sábado, nós vamos ter. Não, mas no sábado que dia? Sábado, dia 18. Agora, né? 18, Tá. 18 de abril. Tá. Às 6h30 da tarde, Chapecoense e Botafogo. Também às 6h30 da tarde, Vasco e São Paulo. Às 20 horas, Vitória e Corinthians. Às 20h30, Cruzeiro e Grêmio. Vamos ter jogo bom aí no sábado, né? Para o Cruzeiro com essa vitória sobre o Bragantino, né? Que ele venceu, né? 2-1 o Bragantino. Isso, 2-1. O Cruzeiro quer vir para vencer agora, que hoje ele é o 17º colocar no campeonato. Ele precisa vencer para sair da posição que ele se encontra. E vai pegar o Grêmio. O Grêmio se não encontra com 13 pontos, acho que o Grêmio se encontra. 13 pontos na 12ª colocação. E o Cruzeiro está com quantos pontos? O Cruzeiro está com 10. 10. Então, o Cruzeiro precisa vencer para que ele possa encostar no Grêmio, o mesmo número de pontos. O outro jogo, o Chapecoense e Botafogo. A Chapecoense perdeu foi em casa, né? Perdeu em casa pro Novo Horizonte, o Atlético Paranaense, não foi? Atlético Paranaense, não, jogou no campo do Atlético Paranaense, perdeu 2-0. E a Chapecoense vai precisar vencer o Botafogo, que empatou com o Curitiba. Vai precisar vencer para que não possa ficar na situação que se encontra hoje a Chapecoense. Situação crítica da Chapecoense, ela tem que vencer para que ela possa tentar sair da posição que ela se encontra ali no Campeonato Brasileiro. O outro jogo, então, é o Cruzeiro.
São Paulo e Vasco e São Paulo, nossa, São Januário. dificilmente São Paulo vence o Vasco lá no São Januário. O Vasco vem com esses empates seguidos aí, o próprio Renato Gaúcho falou, tá falhando muito. Um jogador que eu tô gostando muito do Vasco chama o Gomes lá, número 11. Muito bom jogador. Ele que fez o gol contra o. Ele que fez o gol. Então eu acredito que o Vasco vem com uma maneira diferente para enfrentar a equipe de São Paulo, que essa derrota por vitória por 2-0 não foi boa. Eu acredito que o Vasco vence o São Paulo lá em São Januário. Vitória e Corinthians, a gente já abordou, e tem Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio, já falei sobre Cruzeiro e Grêmio. Vamos falar do jogo de domingo? Não, mas Vitória e Corinthians. Vitória venceu o São Paulo por 2-0. Joga dentro de casa de novo contra o Corinthians. O Corinthians praticamente tem vários jogadores que não vão poder enfrentar a equipe do Vitória. Mas tô achando que esse jogo vai dar empate. Vitória e Corinthians, acho que dá um empate lá na Bahia. No domingo, dia 19, nós vamos ter às 11 da manhã, de novo, mais um jogo às 11 da manhã, no domingo, Internacional e Mirassol. O Internacional empatou com o Grêmio por 0-0 dentro de casa. O Internacional volta a jogar dentro de casa de novo. Infelizmente o Mirassol não aguenta o Internacional lá. O Internacional deve vencer porque senão daqui a pouco vai sobrar mais pro técnico também, a torcida pegar no pé do técnico. Hoje o Internacional, pela equipe que tem, não pode estar na situação que está hoje. Era para estar bem acima no Campeonato Brasileiro. Acredito que o Internacional vence o Mirassol lá. E com ele vencendo o Mirassol continuaria com 6 pontos. Vamos ter também, às 4 da tarde, no domingo, Coritiba e Atlético Mineiro. Mas olha, o Curitiba empatou com o Botafogo por 2-2. E o Atlético perdeu pro Santos por 1-0. O Atlético ganha do Curitiba lá. Se o Atlético vier completo, apesar que o Atlético hoje está poupando jogadores que eu não entendi até agora, contra o Santos mesmo. O próprio. Ele foi jogador do Fluminense lá, o meia lá. Bom pra caramba, ele ficou no banco de reserva. Falei, não entendi por que largou o menino no banco de reserva. Eu acho que tá poupando pra Sul-Americano. O Atlético tá poupando. E com esse negócio de poupar jogador, se o Atlético entrar com o time principal, dificilmente o Atlético perde lá. Perde fora de casa. Santos e Fluminense na Vila Belmiro. Infelizmente o Fluminense não vence o Santos lá. Não vence. Infelizmente não. Não vence. Porque você acabou de falar, Ricardo. O Fluminense vem, desde contra o Vasco, lá para trás, o Fluminense não vem fazendo grandes jogos. E você acabou de comentar. Zubeldia, além de não colocar um time correto, tá substituindo mal. Isso para o Fluminense não é bom. Se ele não botar na cabeça de mudar como o Fluminense tem jogado de uma maneira diferente, o Fluminense não vence o Santos lá não, que o Santos precisa vencer também. Jogando dentro da Vila Belmiro, ele precisa vencer. Hoje é outro. Agora, esse Moisés não pode ficar no banco da equipe do Santos. Deus me livre. Mas eu sou a favor dele entrar jogando, Moisés. Nossa senhora, é muito bom jogador. Esse Robinho, eu já não vejo tanta coisa nele. É o filho do Robinho. Lá no coisa. Aumentou o salário dele tudo, mas não é a questão do... Não é questão para o jogador, não. O filho dele vai chegar no pé do Robinho, não. O Robinho é totalmente diferente do filho dele. Então, mas eu acredito que o Santos vence o Fluminense lá na Vila Belmiro. E pelo menos diferente uns 2 gols aí. E eu acho que tem gol do Neymar. Pode ser. Pode ser não, O tem. Bragantino, a gente acabou de falar aqui que deu trabalho para o Cruzeiro, vai receber o Remo em casa. Aí acho que já Tem tá mais encaminhado o negócio, né? derrota pro Remo, tá louco. Jogou bem contra o Cruzeiro. Vai jogar dentro de casa agora, em Bragança. Dificilmente o Bragantino perde do Remo em casa. E para fechar, os dois principais times aí dos últimos anos, né, os mais ricos aí do futebol brasileiro, Palmeiras às 6h30 da tarde enfrentando o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense venceu por 2-0 na Chapecoense. O Atlético Paranaense perdeu o Palmeiras lá no Allianz Parque. no Allianz Agora Parque. vai mudar de nome, né?
Esse vai sair, não vai ser mais. Aliás, tem um outro nome que vai ter na equipe mesmo. Acredito que o Atlético Paranaense empata lá. Acho que o Palmeiras vai atropelar o Atlético Não, o Paranaense. Atlético Paranaense vai Vai ser um empatar lá. atropelo. Pra E mim, o outro jogo é 7h30 da noite. Vai ser no Maracanã. Flamengo Pra mim, o vence. Bahia vai ganhar o jogo. Flamengo vence. Vence de novo? Vence. Vai Flamengo, dar Bahia. apesar, Gol do Everton Ribeiro. então, eu falei pra você, o principal jogador do Bahia hoje chama Everton Ribeiro. Se não marcar o Everton Ribeiro, ele deixa o cara na cara do gol. É que nem do outro lado, falamos, tem que marcar o Arrascaeta. O Arrascaeta não vem praticando um grande futebol, nem ele, nem o Paquetá. Hoje, que nem você comentou, quem jogou bem foi o Samuel Lino, foi o Pedro, que fez os gols. E ficar jogando muito no Flamengo é o Everton, cara. O cabeça de área lá do Escurinho. Tá jogando muita bola. E bobear, aquele rapaz vai perder a vaga pra ele. É Pulgar. Ele vem jogando muita bola esse Everton. Bobear o técnico do Flamengo barra Vai lá. o Eric Pulgar. Agora o Eric Pulgar falaram um negócio dele que eu não fiquei meio na dúvida aí que o Eric Pulgar, não sei o que falar. Não é possível, cara. Matou alguém? Não, falaram outra coisa dele, não pode ser, cara. Uma coisa ruim? Falaram que ele é do outro tipo de pessoa. Não é o Eric Pulgar. Não sei se ele falaram o nome. Vou falar o nome aqui porque é chato você falar. Não sei se ele é gay, alguma coisa. Do Eric Pulgar. Não, mas aí o que tem a ver? Não, mas eu falo, mas é questão de não ser nada, mas mesmo que não fosse nada, pode abrir um bico desse pra. Foi que nem Mas esse aquele. foi um comentário que alguém fez. Ele Não, eu vi no celular mesmo. Isso aí. Não, mas Agora. ele se assumiu gay? Não, ele não se assumiu. Ele não se assumiu. É que nem o irmão do Miller. O que jogou no São Paulo. Ele ué. Fazer o quê? Ele tá trabalhando no Sport TV aí. Como é que chama ele? Richardson. Mas ele não é irmão do Miller. Ele é irmão de. Richardson é irmão daquele outro atacante. Aquele atacante que foi do Vasco, né? É isso mesmo. Estou tentando achar aqui, Heleno, antes da gente finalizar o programa com Libertadores, a gente tem que registrar aqui a alteração aqui na Secretaria Municipal de Esporte em Manaus. O Eric Capeto foi exonerado. Que isso? E você não estava sabendo? Eu não. Então, o Eric foi exonerado. E eu acho que ele fez um excelente trabalho, na minha opinião. A gente sempre exaltou ele aqui, né? Uhum. Falando do trabalho dele. E ele, inclusive, mandou uma mensagem para mim agradecendo, né, também o apoio que a gente deu para ele. Apoio não, né? Comentários que a gente fazia elogiosos ao trabalho dele, mas isso aí a gente faz porque foi merecido. E então ele não é mais secretário de saúde de esporte desde a semana passada. Eu ainda não tenho conhecimento se ele foi substituído por alguém. Acho que ainda não. Parece que está havendo lá uma reformulação ampla lá na prefeitura, mudou lá algumas secretarias. O Eric foi um desses que foram exonerados por algum motivo que a gente não sabe. O caso do Neto também, eu não sabia que ele tinha sido exonerado. O Neto foi O Neto já tem dispensado. um tempo, né? Aí foi o Fernando para lá. E a filha da dona Marli que assumiu o lugar de Fernando lá na transporte, O né? legal do Eric, assim, que o trabalho dele foi tão bom, eu estou tentando achar aqui, rapaz, no Instagram, porque eu vi nas redes sociais que o pessoal que trabalhou com ele, né, o pessoal que executou lá algum trabalho com ele e tal, fez homenagens a ele, de agradecimento, parabenizando. E então ele deixou realmente eu não estou conseguindo entrar no perfil dele. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu não consegui entrar no perfil dele. Deixa eu ver se pelo Facebook eu consigo, porque foi umas homenagens bonitas, sabe? É. O pessoal, E eu fiquei ciente agora, não tenho sabia disso não. inclusive ele saiu também do projeto Menino de Ouro. O Eric? O Eric também.
E aí também o pessoal lá do projeto desejou sorte para ele aí nos futuros projetos que ele tem aí na vida, né? O Eric tem uma capacidade de tirar foto assim impressionante, né? Ele é excelente para tirar foto. E então eu estou tentando entrar aqui, logar aqui nas coisas aqui, não estou conseguindo. Porque eu achei bonito, sabe, as homenagens que fizeram para ele, o reconhecimento ao trabalho dele. Ricardo, é que nem você fala, a gente elogiar ele sempre elogiou. Jamais vai deixar de elogiar, não estava ciente que ele tinha sido exonerado. A gente fala aqui, quando a gente fala aqui em matéria de Bananal, é a respeito do esporte, independente do esporte que for. Seja futebol de salão, futebol de campo, seja o basquete, seja o handebol, seja a corrida. Eu acho que falta um pouco isso aqui, Ricardo, em Bananal, justamente para esse secretário que entra lá no lugar do Hélio. Ele poderia ter um cronograma praticamente daqui para frente, do mês vamos botar para o mês de maio em diante, que ele faça um cronograma para apresentar para o prefeito a respeito do que ele pretende fazer para o município. Não é para o município, seria para as pessoas que vão participar, e para o prefeito também seria bom ele acompanhar esse pedido do próprio secretário de esporte que estaria no lugar dele. Mas a gente já fala aqui com antecedência, na primeira vez que eu falo, geralmente a gente fala com o intuito de melhorias, e que nem você falou, o ano passado teve melhorias, apesar de ter sido tarde, no final de ano que teve o campeonato, mas foi bom o campeonato, acabou com o Manchester foi campeão em cima do Fecha Forte 4-1, mas foi muito bom a presença do Eric, não só na nossa parte do campeonato, como também da corrida que ele participou, e foi lá para cima no Sertão. Teve outras corridas que ele participou também. Então o Eric participou de grandes coisas aí no Bananal, pela Secretaria de Esportes. A gente tem mais que agradecer ele. Mas a gente fala do outro lado a respeito do esporte Bananal, que precisa ter uma melhoria aqui em Bananal. Outra coisa que eu falei com o próprio prefeito, o William, né, que é o prefeito de Bananal, a respeito do samba. O samba hoje, devido à situação das pessoas que frequentam o samba, não só a capoeira, outras coisas, são várias pessoas que frequentam o samba, e hoje tem necessidade de ter um bebedor lá, que hoje você não tem um bebedor lá, o pessoal ter, pelo menos beber alguma água, não sei se o pessoal vai lá fazer exercício, andar para correr para lá e para cá, então eles têm que ter uma água para beber. Outra coisa é a respeito dos ventiladores, que precisa ser arrumado os ventiladores lá devido ao calor, e na hora que entrar o calor, vem um calor mais forte ainda, vai ser pior para essas pessoas que estão frequentando lá. E dá uma geral nos banheiros, né? Que tem que dar uma geral no banheiro. E a porta da entrada lá, Ricardo, tem que arrumar a porta, porque tá com aquela rodana lá da porta, acho que tá estragada. E precisa mandar arrumar aquela rodana, que hoje estão com escoramento lá para segurar a porta. Então, se arrumando essa parte aí, ele vai ser muito viável, não só para ele, como para as pessoas que estão fazendo parte lá do samba, do que estão praticando lá, não só a, a capoeira e outros tipos de esporte que está tendo lá, que nem esse rapaz que eu não conheci ele, não conheço ele até hoje, eu vou conhecer ele, como é que é o nome dele, que o Calu falou, que tá lá. Que tá lá onde? Tá lá na secretaria, tá dando aula Ah, o Mateusão? Mateusão. Eu não conheço o Mateusão, e eu pensei que ele fosse de fora, mas preciso conhecer ele. Então é uma pessoa que está fazendo grande coisa lá para Bananal. Só que o Bananal também precisa ser atendido de outra maneira que possa dar atenção maior a essas pessoas que estão fazendo parte lá. Não só esse, como está tendo o tal do Zumba agora também lá. E está tendo muita frequência de outras pessoas lá também. E se houver essa mudança lá, a gente fala, William, a gente agradece de coração, cara. A gente precisa de melhorias aqui em Bananal. Não quer dizer que tá tudo errado. Mas quanto mais você melhorar, para você melhor. Tá certo que é seu último ano, mas quanto você deixar mais uma coisa melhor para Bananal, você vai ser invejável quando você tentar voltar a ser candidato de novo. E a gente quer isso. A gente quer melhorias, principalmente por samba, e outras coisas que acontecerão também. A gente levar seu conhecimento para que possa fazer melhoramento aqui com o município de Bananal. Eu achei aqui a postagem do pessoal do Meninos de Ouro. Vou colocar aqui, deixa eu liberar aqui o som
na postagem aqui para Uhum. que a Dani e aquele menino que a gente entrevistou aqui. E Marquinhos lá, né? Isso. Vou liberar aqui o som aqui. Vamos ver. Fala galera, meu nome é Vinícius. Eu sou a Dani. Em nome do projeto Associação Meninos de Ouro, a gente vem aqui agradecer ao Eric por toda a parceria prestada, todo o companheirismo aí na ajuda de fortalecer o projeto, tá? Então a gente deseja agora uma boa sorte na nova caminhada. Muita gratidão, Eric. Obrigado por todo o apoio. Boa sorte na sua nova caminhada aí. Valeu! Fala galera, meu nome é Vinícius. Tá então, Eliana. O Manchester United perde. Voltando aqui, Eliana. No texto da postagem, eles colocam aqui: hoje é dia de expressar nossa gratidão ao Eric Capeta pelo período em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Esportes de Bananal. Peraí, deixa eu... Ih, rapaz, embolou a letra aqui, que ficou as coisas branquinhas. Durante sua gestão, nosso projeto encontrou apoio, diálogo e incentivo para continuar transformando a realidade de tantas crianças e jovens por meio do esporte. Cada treino, cada atividade, cada conquista carrega um pouco desse compromisso com o desenvolvimento social. Fica aqui o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado e pela parceria construída ao longo desse tempo. Desejamos sucesso na sua caminhada, certo de que continuará contribuindo positivamente por onde passar. Nosso muito obrigado. É o recado aí do pessoal do Projeto Meninos de Ouro. Teve também no pessoal que faz exercício lá na quadra também. Mas os Meninos de Ouro continuam lá na... Não, ele só... o Meninos de Ouro continua. Aqui é só o reconhecimento do pessoal lá ao trabalho, que ele foi um secretário que deu um apoio, um suporte muito grande. O Eric sempre foi muito participativo, né? Então, é isso que está colocando aqui. Vou ver se eu acho também o recado do pessoal, que juntou um pessoal lá que faz as atividades lá na quadra, também agradecendo o Eric pelo trabalho que ele desenvolveu lá. Mas é isso, fica o registro então, a gente não poderia deixar de falar, afinal de contas é esporte, né? Então, é a Secretaria de Esporte que, no momento, até onde a gente sabe que no momento que a gente está gravando esse programa ainda não foi designado ninguém para o lugar do Eric. Então, parabenizar o Eric mais uma vez e desejar a ele muito sucesso aí nos projetos que ele tem aí pela frente, certo, Helena? Só que a gente, que nem você falou, um negócio com o Eric aí, praticamente hoje já não tem um secretário de esportes. Eu acredito que esse secretário de esportes tem que ser com antecedência aí. E se você liberou um cara, você tem que ter um outro secretário, e principalmente uma pessoa que entenda um pouco do esporte, para que possa passar certas coisas pro prefeito. Eu acredito que o Eric deve ter passado para o prefeito, mas ele não deve ter feito o que o Eric pediu para passar para ele. Mas que esse secretário que entrar, acredito que apresente um bom papel para o prefeito e que sejam feitas grandes coisas aí para o Bananal, principalmente não só no campo. Hoje você tem a quadra de futebol, já teve campeonato de futebol de salão, teve futebol de campo, então teve vários esportes lá na vila. Não só o futebol de campo, que é o principal de Bananal, mas teve futebol rural. E teve um campeonato lá e era eliminatório. Ganhava quem vencesse saía fora e assim continuaria os jogos. Mas a gente espera que essa pessoa que for fazer parte lá da Secretaria de Esporte possa fazer com um grande presteza para o município de Bananal. Libertadores, Helena. Teremos então jogos aí na terça-feira. Estou aqui na tela com os jogos aí do Cerro Porteño contra o Júnior Barranquilla, o Cusco contra o Estudiantes de La Plata, o Nacional contra, agora escrevi, porque só está o escudo aqui, rapaz, agora me fugiu o nome desse time aqui, o Boca contra o Barcelona, jogos na terça-feira. Como não envolve brasileiro, mas eu só estou registrando. Nesse aí não tem nenhum brasileiro. Aqui nessa primeira leva, né? Tá. Aí tem um jogo aqui do Bolívia, contra outro time que pelo escudo também não tô sabendo colocar. Da Universidade
Universitário contra outro time também que eu não acostumei ainda com o escudo. Uhum. LDU contra o Mirassol na terça às 11 da noite. LDU lá? Lá. Não, o Mirassol realmente pegou um grupo muito complicado, né? Não, ainda ganhou o primeiro jogo aí, foi 1-0, né? O Mirassol ganhou. O Mirassol ganhou do... E a quarta-feira, às 7 da noite, tem o jogo do Cruzeiro contra o, acho que o Sport Cristal. Esse aqui, rapaz, eu tô ruim para reconhecer os escudos aqui. Vou até apelar aqui para... Como diz o outro, vou apelar para os universitários. Antigamente a gente tinha... Também, rapaz, é tanto time que eu vou falar para você. Mas a obrigação nossa é saber essas coisas e tem que me atualizar, né? Mas realmente tem time aqui que não... Atualizado você já é, né? É o Tolima, rapaz. Nossa, o jogo no Nacional é o Tolima. Depois o Cerro Porteño pega... deixa eu achar aqui. Nossa, agora mudou a tabela toda aqui. O Mirassol gol, sabe de quem? Do Lanús. 1-0 pro Mirassol. Pois é, surpreendeu todo mundo, né? E foi uma vitória importante, porque o grupo é muito complicado. O Bolívar pega o La Guaira, que é o escudo que eu não matei aqui. Uhum. Boca Juniors e Barcelona. O Universitário contra o Coquimbo, que é um escudo que tem um pirata em cima do negócio. Coquimbo empatou? Coquimbo Unido. A LDU pega o Mirassol, o Cruzeiro pega a Universidade Católica do Chile, o Libertad pega o Rosário Central, o Fluminense pega o Independiente Rivadavia, que é complicado, né? Isso na quarta-feira. Ainda na quarta tem o Corinthians pegando o Independiente, o Independiente Santa Fé. É argentino? Del Valle, Independente Santa Fé? Não é argentino, não é? Não, Independiente da Argentina é outro. Esse é o Santa Fé. Acho que é da Colômbia, né? O Independiente Del Valle contra o UCV FC, que raio de... Também não... Acho que o CV acho que ganhou o jogo aí. No dia 16... entra em campo o Palmeiras e o Flamengo pela Libertadores. O Palmeiras pega em casa às 19 horas o Sport Cristal. O Lanús pega o Always Red às 7 da noite. E o Flamengo pega o Independiente Medellín às 9h30 no Maracanã. Isso aí é fácil, jogo fácil para o Independiente Medellín. Bem fácil. Para Medellín. Você não acha, não? A gente fala em futebol, cara, a gente é brasileiro, a gente fala, a gente fica chateado até hoje. Ver o Fluminense perder pro Lanús, sair pro Lanús, Flamengo perder pro Lanús, agora chega o Mirassol ganhando pro Lanús. Pois é. E o futebol é caixa de surpresa, cara. O Flamengo perdeu pro time aqui de São Paulo aqui de 2-0 dentro do Maracanã. Quem esperava aquilo? Foi 2-0, não sei se foi pro... Esqueci o nome do time aqui, foi 2-0. E lotou o Maracanã e o Flamengo perdeu 2-0. Mas futebol é dentro do campo. O Flamengo praticamente já deve jogar o mesmo time contra o Fluminense, contra o... É provável, né? Porque o time jogou muito bem. E contra a Libertadores, mas você tem que fazer ponto. O Flamengo tem 3, tem que fazer os 6 pontos e garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores aí. Muito bem. Helena Nogueira, encerrando aí o nosso programa gravado desta segunda-feira. Estamos aí com quase 1h30 de programa. E deixar você à vontade aí para dar o seu recado final para a galera. Primeiramente, Ricardo, a gente conversou lá aquele dia lá no programa lá. Queria deixar meus parabéns atrasados para o Chiquinho. Chiquinho mora em Barra Mansa, mora na Natal Nova. Deixar um grande abraço para ele, que dia 7 de abril foi aniversário dele. Eu esqueci de comentar lá. E hoje é aniversário do Guto Nader. Dia 13 de abril, hoje é aniversário do Guto Nader. Deixa um grande abração pro Guto Nader aqui. Passei até um recado pro próprio Jorge, para ele passar pro Guto, desejando os parabéns para ele. E que ele seja muito feliz aí nessa andar da carruagem dele aí. E
Também para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que hoje é segunda-feira, a gente está comentando aqui desses jogos, que aconteceu e vão acontecer os outros jogos. E na quarta-feira a gente estará de novamente aqui para falar sobre esses jogos. Não sei se a gente vai ser aqui na sua casa, Ricardo, ou se vai ser lá, esse programa. Depois você precisa me dar um retorno para me saber se vai ser aqui ou lá, para não. Mas independente disso, vai ter o programa. E, e a questão toda, falamos alguns resultados desses jogos para vocês, foram resultados com brigas, coisas ruins que a gente jamais quer ver no futebol, brigas, e acaba acontecendo o que acabou acontecendo com o Palmeiras e Corinthians, o próprio Bahia contra o Mirassol. É, então são coisas que não deveria ter acontecido, acabou acontecendo. Mas na quarta-feira a gente vai trazer notícias boas para vocês aqui, que amanhã já tem jogos aí que o Ricardo comentou com vocês. Na quarta tem jogo de novo. E na quarta-feira a gente volta aqui a comentar com vocês sobre esses jogos e outras notícias também referente ao futebol do esporte. E até respeito hoje que ele comentou comigo, que eu não estava ciente, do Eric que foi afastado, como exonerado como secretário de esporte de Bananal. Eu acredito que até para frente já deva ter um outro secretário lá no esporte de Bananal. E deixo com vocês aqui um grande abraço e até quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui presentes para conversar com vocês. Obrigado, Irene Nogueira. Quarta-feira estaremos de volta. Nós temos um período aqui de programas gravados, onde a gente fez programa ao vivo. A gente vai ajudando vocês. Agora, o importante é o programa. A partir das 6h30 da tarde vai estar no ar lá na Gazeta TV, vai estar o programa no YouTube, né, da Gazeta TV, com transmissão ali também no Facebook. Agradecer a presença de vocês. Quarta-feira estaremos aqui de volta para repercutir mais sobre Libertadores. E fica o convite, então, para que você vá acompanhando toda a programação da Gazeta TV.com. Grande abraço a todos vocês e até a próxima, que Deus assim permitir.